Vamos lá então, naquela pegada, a respeito de uma das coisas aí que são mais importantes na advocacia contemporânea, em especial aqui na nossa advocacia, Moraes Advocacia, que é relacionado à questão ali da importância do cliente, né, da importância do prazo, do atendimento e, sobretudo, a revenda, né? E nesse sentido, conversamos um pouquinho já a respeito do cliente. Se tu não viu o vídeo, dá uma corrida lá atrás, né? Dá uma verificada nos 4 pilares e, sobretudo, sobre o que conversei no que tange a questão do tema cliente e a importância dele na advocacia, principalmente, que é o tema aqui que a gente dia a dia está conversando, trocando ideia. E hoje a gente vai conversar, pessoal, a respeito de algo que também tem uma importância gigantesca, né? Porque nós temos que ter esse cuidado frente à responsabilidade, né? Que tem nós, advogados, com a situação do nosso cliente, quando assume, né, o compromisso, quando abraça a situação da história do cliente que nos é apresentada. Então, veja só. Galera, quando um advogado ouve a situação desse termo, arrepia a pele. Arrepia a pele, que é o prazo. O prazo é uma das coisas mais importantes, sérias, e sempre coloco aqui no escritório, nas reuniões, que nós sempre tenhamos, no mínimo, uma semana de antecedência quanto à questão do prazo. Por quê? Porque, veja bem, pode acontecer um acidente, pode acontecer de ficar doente, pode acontecer de faltar, e se uma outra pessoa ter que substituir essa no sentido de fazer o cumprimento daquele prazo, terá tempo, né, para estudar com profundidade, para analisar com uma certa acuidade e fazer algo realmente bem feito, dado o fato aí da extensão, né, e a responsabilidade que nós temos com cada cliente. Não fosse apenas sempre, mas sempre termos uma semana de antecedência quanto à questão de todos os prazos que nos envolve, também ter, aí a gente sempre sugere, né? Nós temos aqui uns sistemas, acredito que o melhor do Brasil, porque na época que a gente foi fazer as pesquisas era o mais caro, né? Não necessariamente por ser o mais caro, ser o melhor, mas na época fizemos alguns testes com alguns sistemas e tivemos a conclusão de que o mais caro era o melhor. Em razão disso, acabamos aí aderindo, né, esse sistema que é o ProJuris, rendo meus elogios, uma ferramenta extremamente didática. E lá nessa ferramenta que a gente utiliza, que é o ProJuris, nós temos uma coluna de prazo, que se eventualmente acontecer de alguma das pessoas que trabalham conosco se ausentar por questões variadas, temos lá o sistema que vai nos dizer quais são os prazos em aberto e quais são os próximos dias que irão se vencer a situação dos respectivos prazos, o que nos dá aí uma certa tranquilidade quanto às questões envolvendo, né, algo tão, mas tão importante, que é a vida, né, dos nossos clientes. Então, a nossa sugestão quanto a essa questão extremamente relevante no escritório é, primeiro, tenha uma semana de antecedência com todos os prazos cumpridos. E segundo, tenha um sistema também para te avisar. Por quê? Tu tem o sistema lá do EPROC, que normalmente vai avisando lá quando vai se vendendo, vai se vencendo, né? E temos a situação do sistema, né, como uma luz lá dizendo está próximo a vencer, está próximo a vencer, para não se perder. Não confie em hipótese nenhuma aí na situação da sua memória, porque às vezes a gente esquece o que tomou no café, o que almoçou. Imagina aí tantas outras questões aí envolvendo a situação no nosso dia a dia enquanto operador do direito, né? Às vezes, se a gente não notar na agenda o que a gente tem que fazer durante o dia, a gente esquece. Imagina aí a situação também dos prazos. E detalhe, perdeu o prazo, não raras vezes, fulminou o direito. E quem responde se fulminou o direito? Você, advogado. Então, a responsabilidade ela é gigantesca, e daí a seriedade, né, da gente ter o cuidado com tal tema.